RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste mês da criança, leva para casa tecnologia, música e um sorriso extra. Na compra de um TCL 501, no valor de $1.790, habilitas-te a ganhar em sorteio um dos 3 auscultadores Goodies Kids para ofereceres ao teu pequenino. Promoção válida de 2 a 30 de junho. Corre já para uma loja CST e aproveita esta oferta imperdível. CST. Somos nós. Segundo tema desta resenha, o Presidente da República abre celebrações dos 50 anos da independência. Carlos Villanova fez a abertura das atividades dos 50 anos da independência nacional e defendeu que é preciso pensar e apostar na unidade, disciplina e trabalho para alcançar o desenvolvimento que admitiu ainda não ter sido alcançado durante meio século. As celebrações dos 50 anos da independência irá decorrer por todo o país, que teve início na Ilha-Irmã do Príncipe, com a chama da pátria que irá percorrer pelo território nacional, levando 4 dias de festas a cada distrito. Leolte, quais as suas considerações sobre este momento? Sim, nós assinalamos 50 anos da nossa independência. Eu desde o ano passado, em vários programas que eu tenho participado, tenho chamado a atenção para isso, em que nós deveríamos efetivamente comemorar o 50º aniversário da independência de São Tomé de uma forma diferente, não é? Esse meio século da nossa independência, nós, se olharmos para trás, o que é que nós fizemos desde 75 até 2025, apesar, e é preciso ser justo, dizer que houve algumas coisas que nós fizemos. Na área da educação, por exemplo, o número de pessoas que nós temos hoje formada é altamente diferente, é muito superior àquilo que nós tínhamos quando assumimos a nossa independência, não é? Nós temos uma taxa de alfabetização, se não é 100%, está muito perto, não é? Mas uma coisa é nós termos pessoas formadas, nós temos pessoas na escola, outra coisa é nós termos pessoas qualificadas para assumir efetivamente os destinos da nação. E eu creio que esses 50 anos nós deveríamos travar um debate muito profundo sobre a forma como nós assumimos a nossa independência, a nossa trajetória de 75 a 90 e de 90 a 2025 em democracia. Será que hoje nós temos em São Tomé e Príncipe uma democracia, uma verdadeira democracia, onde há participação efetiva dos cidadãos? Será que hoje a nossa democracia representativa é uma verdadeira democracia representativa, onde os nossos representantes, as pessoas que nós escolhemos para nos representar no Estado, efetivamente cumpre aquilo que é o nosso desejo, cumpre efetivamente aquilo que nos prometeram quando solicitaram ou pediram o nosso voto? E, portanto, eu creio que, ao nível da cultura, a nossa cultura, nós conseguimos transmitir aos nossos jovens aquilo que é a verdadeira cultura de São Tomé e Príncipe. Qual é a nossa política de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe? Para onde é que nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo e qual é a nossa meta para daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos? Não é? O que é que nós queremos verdadeiramente em relação ao nosso posicionamento geoestratégico, o nosso posicionamento em relação ao continente africano e em relação ao mundo? Nós
em São Tomé e Príncipe temos um pensamento sobre isso, relativamente a muitas outras áreas, não é? E eu creio que esse momento deveria ser um momento de reflexão, não é? E eu até sugeri há uns meses que essa reflexão deveria ser liderada ao mais alto nível pelo Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Eu creio que nós deixamos passar esse tempo e nós não fizemos isso. Não é com muita pena, nós não fizemos isso. E vamos assinalar 50º aniversário de São Tomé e Príncipe com umas festas, a percorrer todos os distritos, se calhar também além fronteira. E depois, pós 12 de julho, tudo passa e vamos continuar na mesma. E eu tenho pena que seja assim, mas pronto, se o país optou por fazer assim, ou se nós não tivermos tempo para preparar e para fazer uma coisa diferente, olha, desejo muito boa sorte a todo o povo santomense, a nós santomenses. Mais um aniversário da nossa independência, é o 50º, meio século, e assim vamos com São Tomé e Príncipe. Obrigado, Leoter. Por sua vez, Yoav, desculpa, dos Santos, as suas contribuições. Sem som. Sim, Yoav, está tudo bem com o seu som? Sim, okay. Sim. Agora já me estão a ouvir? Sim. Ora bem, viva. Peço desculpa. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que quando nós falamos da independência de São Tomé e Príncipe, é necessário nós dizermos retoricamente que tudo aquilo que nós consideramos almejar, elas falharam. Nós falhamos redondamente. E isto não é desconsiderar as pessoas que, de alguma maneira, de certa forma, lutaram para que hoje nós possamos estar a comemorar 50 anos da independência, mas é reconhecer que houve falha por algum motivo. E muitos desses motivos, o Liotas aqui já mencionou, e eu também subscrevo na perfeição que nós temos que aproveitar este processo, este momento, para fazer aqui alguma reflexão, uma reflexão mais profunda, com a apresentação de coisas concretas. Mas antes disto, eu queria realçar aqui 3 momentos importantes para a história de São Tomé e Príncipe relativamente à independência. Nós tivemos o processo da independência, anos 75, com a culminação da Assembleia Constituinte, a nomeação do primeiro Presidente da República. 15 anos passados, 89, 90, 91, nós decidimos que o múltiplo partidarismo seria a solução para o país. Veio a democracia, nós abrimos o país a outros partidos, Miguel Trovoada é eleito Presidente da República e assim nós fomos. Mas passados 5 anos nós tivemos outro momento importante que eu também considero nesse processo da independência, que é a autonomia da região autónoma do Príncipe em 94, 95. Esses 3 momentos para mim, nós tivemos outros momentos ainda assim, com uma tentativa, muitas delas falhadas, de tentarmos alterar a Constituição da República, tentarmos adotar a Constituição da República para aquilo que são as necessidades do país, mas ainda assim nós não conseguimos, porque nós não conseguimos interpretar realmente aquilo que nós necessitamos para o país. Ora bem, quando eu falo disto, e a abertura que atravessou o oceano, chegou ao Príncipe, é um testemunho, é um termômetro que nós temos para uma expectativa social, não é? Progressão econômica e social que foi lançada pelo Presidente da República. Mas é necessário assegurar o seguinte, não é? A independência política que é assegurada, mas a independência econômica do país, ela não foi assegurada. Hoje, passados 50 anos da nossa independência, nós continuamos a viver com os mesmos problemas de há 50 anos. É por isso que eu concordo na totalidade que nós temos que voltar a redefinir o conceito da independência. Eu, inclusive, escrevi um artigo na RSTP, foi publicado na RSTP, e tenho outros artigos que vou publicar ainda antes da celebração da independência, em que eu digo que eu faço sugestão que nós temos que traduzir
o conceito da autonomia para as línguas maternas de Santo Tomé e Príncipe, incluindo o crioulo, e para nós depois, a partir daí, iniciarmos uma discussão sobre o que nós queremos, o que ela significa. Porque a questão, por exemplo, a unidade, disciplina e trabalho, essa unidade não existe, a disciplina nós já acabamos de debater aqui, e o trabalho também não existe. Nós temos pessoas que todos somos doutores e que verdadeiramente aquilo que nós necessitamos ninguém sabe. O que é que o executivo em Santo Tomé e Príncipe tem que fazer, tem que perceber? Essas celebrações, nós temos que encaixar essas celebrações com anúncios de projetos, de infraestruturas, de programas de emprego e incentivos ao setor privado. É necessário nós darmos aqui condições necessárias para que o privado, as pessoas privadas com alguma capacidade financeira, ou mesmo o Estado, criando condições junto às instituições bancárias, para dar condições para nós criarmos aqui uma classe privada de empresários que possam realmente ajudar o Estado santomense a melhorar a situação de vida das pessoas, porque o Estado deve perceber que sozinha ela não consegue resolver o problema da população. Ora bem, eu queria sugerir então aos organizadores desse festejo que é preciso alinhar o discurso festivo com metas concretas, não é? No cronograma de reformas econômicas, indicadores de redução da pobreza, uma estratégia política de manipulação positiva. Os nossos políticos têm que perceber que a população também ela reage bem quando nós manipulamos, se elas entenderem que nós temos um discurso concreto para aquilo que são as necessidades dela. Porque, repara, uma pessoa que vive na pobreza durante muitíssimo tempo, ela acaba por conformar-se com aquilo que ela vive, ela acaba por conformar-se com a situação em que ela se encontra. E é necessário que os políticos santomenses percebam isto e tenham a chave do entusiasmo. É necessário, nós necessitamos trazer o entusiasmo às pessoas, olharmos para as nossas sanzalas. O que é que nós queremos das nossas sanzalas? Eu também costumo colocar aqui as perguntas nas minhas análises. Eu costumo fazer uma pergunta aos santomenses. Nós temos que perceber e colocar uma questão que é: no que é que nós somos bons? No que é que nós santomenses somos bons? E esta é uma oportunidade para nós também colocarmos essa questão e começarmos a perceber, ok, eu sou bom no quê? No que é que eu sou bom? Para que é que eu sirvo? E no que é que eu posso servir o meu país, não é? Ora bem, só para terminar aqui a minha conclusão, senão vamos aqui demorar muito tempo, eu espero que a celebração destes 50 anos da nossa independência sirva para que nós possamos relembrar o passado, mas também para lançar aqui bases sólidas rumo a uma verdadeira autonomia econômica, autonomia regional, mas acima de tudo que nos dê base para um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que englobe todos os pontos fulcrais daquilo que sejam, que são os desenvolvimentos de uma sociedade, não é? Portanto, essa é a minha opinião relativamente àquilo que os festejos que deviam ser os festejos da independência. Eu espero que corra tudo bem e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para lançar aqui um novo desafio. Pensarmos o que é que nós queremos daqui a 50 anos. Vamos fazer um plano de 50 anos. Onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir, como disse Liota, onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir daqui a 50 anos. Mas é necessário fazer um plano a longo prazo e não esses planos médios de 5 anos, de 5 em 5 anos, porque nós temos necessidade de sermos reeleitos. Essa é a minha opinião. Obrigado, Yoav dos Santos. Por sua vez, Liberato Muniz, quais as considerações? Difícil, muito difícil mesmo. Eu costumo dizer que, enquanto somos crianças, temos 1, 2, 3 anos, os nossos pais fazem-nos as festas dos anos de acordo com aquilo que eles pensam que devem ser, não é? Mas quando nós ganhamos maturidade, nós próprios organizamos nossos aniversários de acordo com aquilo que nós pensamos que nós já conseguimos e para onde nós queremos chegar, e nós convidamos as pessoas que nos fazem sentir bem. E eu esperava que, ao comemorarmos 50 anos da nossa independência, fosse o momento de nós rejubilarmos com aquilo que nós fizemos bem, reconhecermos aquilo que nós fizemos mal e encontrarmos o caminho para que, em conjunto, em equipa, nós possássemos alavancar um pouco mais
o nosso país e dar esperança particularmente às pessoas. E o que é que nós vimos hoje? É que 50 anos depois, nós temos uma dívida que andava por volta de 250, 300 milhões, que 50 anos depois temos uma dívida a rondar 620 milhões de dólares. Nós temos um país, 50 anos depois, em que não existe nenhuma organização distrital. E os distritos e a região autónoma, ela existe por nome, mas em termos efetivos da sua organização e da preponderância que ela possa ter na vida das pessoas que vivem nestes locais, é praticamente zero. Nós temos as instituições que nós temos a consciência que só precisam de 5 a 7 mil funcionários públicos, que nesse momento deve ter por volta de 21 ou 22 mil funcionários públicos para uma população de residente em São Tomé e Príncipe que deve estar a rondar 150, 160 mil habitantes. Nós temos instituições que não conseguem funcionar, como é o caso dos tribunais. Porque assim, nós em São Tomé, quando falamos, por exemplo, que o Ministério Público fez algo melhor e por aí fora, as pessoas não entendem, porque para as pessoas em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público, os tribunais, o Supremo Tribunal, o Tribunal Constitucional, é um só, é o tribunal. Então, é preciso nós refletirmos sobre isso. E por que nós não temos refletido sobre isso? Porque eu acho que o pior que nós ganhamos nessa independência tem sido os políticos. Eu acho que nossos políticos têm sido hipócritas e têm sido fingidos, mas não é só de hoje. Já vem desde o passado. Nós tomamos a independência e toda a gente diz que eles lutaram, que houve lutas e que se conseguiu depois de muita luta. Não, a verdade não é essa, meus senhores. A verdade é que os santomenses, sim, aproveitaram as mudanças e acompanharam pura e simplesmente. Quem trabalhou, efetivamente, ainda foram as pessoas da associação cívica e foram praticamente dizimadas. Ou seja, o que aconteceu desde o primeiro dia da independência? Eu julgo que as pessoas nunca pensaram naquilo que é o bem coletivo. As pessoas pensaram, não, eu vou tomar a independência para ser eu a mandar. Eu vou criar o distrito de Cauê aí fora para que eu também possa ser presidente. Eu vou criar autonomia para que eu também no Príncipe possa ser presidente. E o que tem acontecido? É que os santomenses, uma vez com o poder, não têm tido a consciência daquilo que é verdadeiramente o poder, daquilo que se faz com o poder. E eles pensam que o poder é perseguir o Liotter, é perseguir o Liberato, é demonstrar que eu é que mando, é demonstrar que eu é que tenho o poder, quando o poder é para se exercer em prol das pessoas. E se nós formos fazer uma retrospectiva e formos a ver as pessoas mais velhas, hoje com 70 anos, 80 anos, elas já não têm esperança de virem a morrer e encontrar o país a crescer. Eu pergunto, será que os nossos políticos têm feito essa reflexão? Isso falando dos mais velhos. Mas quando eu vou para os mais novos, eu vejo que eles também não têm esperança nenhuma de que o país vá mudar. O que eles têm esperança é que se filiarem no MLSTP, se filiarem no ADI, ou no Basta, ou no PCD, ou sei lá o que for, se eles ganharem as eleições, eles vão também poder mandar e usufruir daquilo que o Estado pode beneficiar. Mas a gestão da coisa pública em nome do povo, essa consciência não existe. E se essa consciência não existe, nós temos que nos interrogar por que valeu essa nossa independência. E ninguém pode dizer, e eu desafio que a qualquer um economista santomense, a dizer que São Tomé e Príncipe não tem dinheiro. Não, São Tomé e Príncipe tem dinheiro, mas tem dinheiro muito mal aplicado. E há mais dinheiro fora do sistema do orçamento do que dentro do sistema do orçamento que permita investir aos poucos e crescer. Ou seja, o que é que nós assistimos nos últimos 50 anos? É que muita gente dos governantes tomaram independência.
E o resto do povo ficaram dependentes dessas pessoas que tomaram independência, comprando suas casas nos estrangeiros, fazendo 3, 4 casas em São Tomé e Príncipe, mesmo tendo um salário de 5 ou 6 ou 7 mil dólares, que não lhes permite sequer ter uma vida normal. Nós vemos hoje que os nossos ministros continuam a querer estar no poder para ganharem 26 mil dólares, quando nós sabemos que com 26 mil dólares eles não conseguem ter sustento para as 2, 3, 4 mulheres que têm, ou 3 ou 4 casas que têm. Então é porque no sistema, ninguém quer mudar o sistema, porque querem que isso continue assim. E nós temos um povo que cada vez mais as pessoas tentam que eles sejam mais pobres para ficarem mais dependentes daqueles que mandam e daqueles que podem pagar. Então, meus amigos, se nós não tivermos a consciência de que isto é verdade e que por isso nós temos que mudar, se os jovens não tiverem a consciência de que o que eles estão à espera é que o mais velho deixe o lugar para que ele possa tomar e também resolver a sua vida, nós não vamos conseguir ter nenhuma resolução coletiva. E depois, quando entra a problemática dos direitos humanos, e nem isso é respeitado em São Tomé e Príncipe, quando nós chegamos a um posicionamento, como por exemplo, eu vou novamente ao caso 25 de novembro, porque o caso 25 de novembro não pode ficar longe dos 50 anos da nossa independência. É o pior das piores coisas que aconteceram no país. E nós, durante muito tempo, criticamos os militares, que eles fizeram isso sim. O que fez mal, fez mal. Mas o que é que nós sentimos, meus senhores? Que num país independente, num país em que nós fomos eleger os nossos dirigentes, num país em que se criticava no passado, que o Patrício Trovoada criticava tudo e comandava tudo, e por isso é que não havia julgamento, e por isso é que as coisas não funcionavam. Hoje, 5 meses depois do Patrício Trovoada sair do poder, o que é que nós verificamos? Que também não se tomam posições, que também tem-se medo, que também não se resolve o problema, que também está-se mais preocupado em que eu saia ileso e resolva os meus problemas do que o problema do coletivo. Meus senhores, se 50 anos da independência continuar a ser isso, e nós não pararmos sequer, eu vou dizer outra coisa, o Liotter, que está cá, ainda bem que ele está hoje no programa, ele durante mais do que 10, 15 programas disse que era necessário debatermos o problema de São Tomé e Príncipe dos 50 anos e vermos as coisas boas e as coisas más. Eu pergunto, quando eu reparei que estava o presidente da República na Ilha do Príncipe, até fiquei surpreso. Eu digo, como é que é possível uma coisa tão importante como essa, o país não ter a consciência de que ela vai acontecer e ser praticamente apanhado de surpresa? A preparação da comemoração dos 50 anos está há mais de 1 ano a ser preparado. Mas o que é que nós verificamos? Que os são-tomenses não têm agenda. Eles não preparam as coisas. E são eles que são o poder. Eu pergunto, se essa gente continuar a ser o poder com esses partidos, onde é que nós vamos parar se nós temos medo de dizer que eles não funcionam? Nós criamos esperança de que as coisas mudam, mas quem chega ao poder está interessado em resolver os seus problemas e que têm filhos para criar, filhos deles, porque eles não se preocupam com o filho dos outros. Então, Liberato, defende assim uma revolução profunda neste sistema político santomense? Essa revolução, para mim, é uma reestruturação de base de consciência e de funcionamento efetivo para aquilo que é coletivo. Em São Tomé e Príncipe, nem o presidente da República, não é esse, todos os outros presidentes da República, todos os outros primeiros ministros, todos os outros ministros, mesmo as instituições do Estado, não têm a consciência daquilo que é uma gestão coletiva para o bem de toda a gente. E não havendo essa consciência e querendo haver a apetência de eu ter para mandar no outro, para controlar o outro, para ser eu que dou as ordens porque eu é que mando, nós não vamos lá. Eles têm empobrecido os santomenses de propósito para que os santomenses possam depender dos partidos e do poder do Estado. Isso não vai lá. Nós temos que concentrar-nos no privado, promover o privado. Eu pergunto, meus senhores, 50 anos da independência, eu vou entregar uma empresa como é a EMAI
a um investidor privado unipessoal e alguém vem me dizer que eu estou preocupado com São Tomé e Príncipe. Um investidor unipessoal que tem capital social de 300 mil dobras para gerir milhões. Não, claro está que quem está por detrás, independentemente da pessoa, tenha lá os seus interesses pessoais e de grupos que são mais importantes que o poder coletivo. E este é que é o grande problema. Então tem que haver obrigatoriamente uma reestruturação. Por exemplo, nós não podemos continuar a falar da reforma da justiça e todos os dias sentirmos que ela não funciona. Então, é preciso que os próprios agentes da justiça ganhem a consciência que eles são um poder que tem que ser isento e tem que fazer trabalho cego. Não tem que depender dos políticos. E tem que dizer aos políticos que vocês falharam, vocês vão ser enquadrados no rigor da lei, como eu tenho dito. Mas o que é que acontece? Eles continuam a ter medo. E eles têm que se rebelar contra o poder político, porque uma das grandes falhas é a estrutura judicial. A estrutura judicial tem que funcionar. E não pode funcionar quando dá jeito. Nós vimos, por exemplo, quiseram mandar para casa o doutor Silva Gomes Crevido, mandaram para casa. Mas quando surgem outros problemas, todo mundo finge que não viu. Ou seja, os interesses novamente de grupos voltam a funcionar. No passado, às tantas, o doutor Silva Crevido, juntamente com os outros, conseguiu revelar os seus problemas, mas quando já não faz falta, eles sim são, como que eu hei de dizer, são inexoráveis em resolver e afastar a pessoa. Isso tem acontecido de uma forma sistemática, meus senhores. Então, é preciso dizer ao presidente Villanova, que é hoje o presidente da República, é preciso dizer hoje ao presidente da Assembleia, é preciso dizer ao primeiro-ministro que eles têm que se preocupar com o problema do coletivo. O MLSTP, por exemplo, eu soube, pôs, por exemplo, o pedido para debater o relatório da SEAC, já lá vão 15 dias. Mas, como não interessa, nem a presidente tem conhecimento, porque ainda não chegou ao sítio devido. Mas quando querem que chegue ao sítio devido, no dia seguinte, está ali para resolver o problema. E é este o grande problema que nós temos em São Tomé e Príncipe. Nós temos que deixar atrás e encontrar uma outra forma de darmos o salto. Senão, eu vou dizer outra coisa que vão achar engraçado. Muita gente em São Tomé e Príncipe tem dito ao longo dos anos que nós não temos independência, mas temos dependência total. Então, nós estamos dependentes de tudo, mas neste momento já não é do jugo colonial. É de um colono, que somos nós próprios em São Tomé e Príncipe, que massacramos a nós próprios e não queremos que nós, os santomenses, os outros, o coletivo, possa crescer. É aí, meus amigos, que eu julgo que nós temos que mudar de mentalidade, reestruturar e revolucionar, e sem medo de ninguém. Porque é preciso, o pouco que nós temos, investirmos bem para que o país possa crescer e para que cada santomense, estando dentro ou fora do país, possa se sentir satisfeito, alegre, feliz, porque ele tem um país que lhe pertence e que na velhice, ou seja, mesmo na velhice, ele vai para o seu país para viver descansado, porque lá pode-se viver. Mas nesse momento é muito difícil nós termos esse pensamento. Obrigado, Liberato Muniz. Obrigado pelas contribuições que tivemos aqui durante a discussão deste tema. E nós seguimos agora para um pequeno intervalo antes do nosso próximo tema. Posso? Sim. Temos que ir ao intervalo, é? Sim, teremos que ir ao intervalo. Mas posso ter um minuto Mas ou você não? pode... um minuto. Ok. Mas, não mais que isso. Sim. É muito rápido. Nós quando falamos de Santo Tomé e Príncipe, eu vejo muitos santomenses e quase em forma de desespero a sugerir que nós temos que entregar o país às Nações Unidas, ou ao FMI, ou ao Banco Mundial, ou a Portugal. Eu tenho muitas dúvidas se essas instituições e Portugal queriam receber Santo Tomé e Príncipe. Eu acho que não. É a minha opinião. A solução não passa por isso. Eu acho que a solução passa, e fica aqui essa minha sugestão,
No dia 12 de julho de 2025, que se comemora daqui a 3 semanas, em cada cerveja que cada um santomense beber, cada música que nós dançarmos, cada copo de vinho de palma que nós bebemos, nós devemos pensar, nesses 50 anos, o que é que fizemos efetivamente para o desenvolvimento do país. E no outro intervalo, antes de beber uma cerveja, um copo de vinho de palma ou uma outra dança, devemos pensar o que é que nós, enquanto filhos de Santo Tomé e Príncipe, podemos fazer para que, nos próximos 50 anos, possamos vir a ter um país melhor. Portanto, esta é a minha sugestão, que eu deixo aqui a todos os santomenses, e eu juro que eu vou fazer essa reflexão também. Obrigado, Leota Viegas. Yoav, nesse caso, também queria dizer alguma coisa. Sim, eu também queria dizer alguma coisa. Tem um minuto antes de irmos ao intervalo. intervalo. Dois pontos aqui. Eu tomei aqui nota na questão dos jovens, quando referiu aqui o Liberato. Eu só queria dizer ao Liberato, também às pessoas lá em casa, Liberato, nós que temos voz na RSTP e conjuntamente com a RSTP, nós precisamos dar o acompanhamento e dar as diretrizes aos jovens. O que falta aos jovens é uma questão da liderança. Eu tenho discutido isto muito. Falta aos jovens, são exemplos, faltam aos jovens a indicação do caminho a seguir. E nós aqui, enquanto pessoas com voz e com coragem para dizer aquilo que nós pensamos, nós também podemos fazer esse trabalho e mandar também alguma esperança às pessoas. E depois, para dizer o seguinte, a questão de Santo Tomé e Príncipe não é uma questão de dinheiro, não é uma questão, o país tem dinheiro, o país tem um problema maior, que é a questão da estruturação, portanto é um problema de organização. Uma organização que não seja organizada, ela não consegue dar resposta. Há interesses, há pessoas com interesse que não querem que o país se organize, mas é um problema de organização. Portanto, estes são os meus pontos. Eu acho que nós temos que seguir os jovens, dar diretrizes aos jovens e para nós conseguirmos seguir em frente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.